qualquer tipo de projeto, não é? Existe aquela expressão muito tuga que eu adoro, que é a tesão do nicho, uma coisa que exemplifica muito bem esse entusiasmo inicial, em que por vezes vamos para algo que não sabemos que rumo é que vai ter, mas estamos encantados com a ideia, estamos fascinados com aquilo que pode vir a acontecer e com essa mitologia, esse endeusamento da arte que nós fazemos para com algo, acaba por dar-nos aquela força, aquela genica. Tu queres estar em palco o maior número de tempo possível, queres ter todas as oportunidades que te aparecem à frente, estás com fome, estás com desejo. Eu comecei a fazer stand-up em palco, antes já tinha algumas colaborações de escrita para comediantes, mas comecei mesmo em palco em 2019. E o que acontece aqui é que na altura lá está, queria ir a todo lado, ainda para mais começou-me a correr bem, não tive aquela primeiras más experiências, se calhar se tivesse teria feito repensar a minha vida na altura, mas como as coisas estavam a correr bem, estava tão entusiasmado que queria estar, ia a tudo que aparecesse, todo o tipo de oportunidade que houvesse, ia a palco nessa altura, e tinha a disposição para isso também, porque lá está, estava a aprender, queria melhorar, como estar em palco, e isso, o palco é o teu grande professor. Tu podes ter o maior carisma do mundo, podes ser um excelente escritor, podes ter imensa piada natural, mas é o palco que te ensina o que é que funciona e o que é que não funciona. Supondo que a escrita que vem de trás é uma escrita de comédia, a escrita de stand-up é uma escrita muito própria. Não é pelo facto de saber escrever, supondo que comédia, no registro até. Estava aqui a encontrar um paralelismo, a coisa que mais se assemelha ao stand-up é talvez a crónica. Mas mesmo assim há uma grande diferença. Sim, em termos de estrutura de ritmo, uma coisa é tu escreveres algo no papel e pensas, isto tem piada. Outra coisa é verbalizar essa ideia, esse beat à frente de pessoas que não sabem o que está a passar na tua cabeça quando tu escreves aquilo, não sabem qual é o teu ângulo, não sabem onde é que tu queres chegar, e estar a verbalizar aquilo à frente de pessoas que não te conhecem de lado nenhum e que literalmente estão ali por vezes naquela, ok, faz-me rir, isto é para me fazeres rir, é muito mais desafiante do que simplesmente escrever algo no papel. Não estou a dizer que uma coisa é mais elevada que a outra em termos artísticos, simplesmente estou a dizer que escrever é algo que eu me sinto muito mais confortável, é a minha base. Agora, fazer aquilo em palco, transformar algo que está no campo literário para o campo da performance, porque stand-up comedy acaba por ser uma performance, é completamente diferente. Eu já tenho coisas que eu penso que são ótimas a nível de escrita, mas não funcionam em palco, ponto final. E vice-versa, há coisas que, por exemplo, depois em palco também tens a expressão corporal, tens os silêncios, tens o ritmo, tens o tom de voz, tudo isso vai influenciar o beat. Enquanto que na escrita, obviamente tens sarcasmo, tens ironia, tens tudo isso, é subentendido pelo texto, não através de uma performance. Tanto é que muitas vezes, porque grandes autores muitas vezes não são compreendidos no seu tempo. Intertextualidade e a compreensão que está no texto em si acaba por não ter leitores que sejam capazes de, nós não estou a falar de analfabetismo, não é uma questão de não saber ler, é uma questão de não saber interpretar. Por isso é que muitos autores, muitas vezes, são geniais. Vamos dar o exemplo mais básico de todos, Fernando Pessoa, não é? Toda a gente diz, Fernando Pessoa é um autor que estava à frente do seu tempo. Ainda hoje, não é? Aliás, o próprio Fernando Pessoa só vem à ribalta, só tem notoriedade depois da Seara Nova, de uma geração de poetas que veio posterior a ele, que o elevaram a esse patamar de grande poeta, porque até ele morreu basicamente sem ninguém o conhecer. Várias histórias e contra-histórias. A história oficial é que o único livro publicado foi aquele que nós dávamos na A escolinha. mensagem. A mensagem. Um livro que já agora ficou em segundo lugar no concurso literário. Isso mesmo. Quem é que ficou em primeiro? Ninguém se lembra. Lá está. E ele ficou, no entanto, muitas pessoas na altura olhavam para ele, este gajo está aqui a escrever, não percebo nada do que ele está a dizer. E eu acho que muitas vezes muitos autores cómicos, Esse exemplo acho que pode clarificar-nos em dois sentidos. No sentido em que o gajo talentoso ou o gênio está sempre desfasado do seu tempo e a própria validade do prémio. Mesmo pessoas insuspeitas, pessoas que era expectável que estivessem imunes
a pirotecnia dos prémios, uma coisa não é sinónimo da outra. Mesmo os maiores galardões de prémios literários, há um forcing para que isso aconteça. O prémio Nobel é provavelmente aquele, mas há muitos autores que não foram premiados e podendo ser, por exemplo, o Tolstói acho que foi um dos candidatos a um dos primeiros prémios Nobel. Não sendo, é um dos maiores nomes da literatura. Kafka é outro exemplo. Temos também os Nobels que são atribuídos, não é? Por questões, por vezes, políticas, como Sim. o Nobel da Paz, que alguns presidentes... O Nobel da Paz, pronto, acho que é evidente. Mas mesmo da literatura, nos últimos anos, percebeu-se que eu acho que é um Nobel da Paz disfarçado. Houve um que realmente gostei que tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo fiquei naquela, ok, se era para dar a alguém assim, haveria outra pessoa que merecia mais, que foi quando Bob Dylan venceu. Na minha opinião, isto é a minha opinião, Leonard Cohen merecia muito mais em termos literários do que o Bob Dylan. Mas lá está, tudo para dizer o quê? Eu não me estava a comparar com o Fernando Pessoa, já agora, se alguém saltou para este minuto, quero deixar isto bem claro, que nem estou perto do gênio de Fernando Pessoa, mas só para dizer que... O pior é se salta este minuto da justificação também. Exato. Eles já desligaram, eles chegaram ali, neste cabrão a falar de Fernando Pessoa, mas para dizer que muitas vezes a produção escrita requer uma interpretação mais aprofundada do que o próprio acting, porque muito do stand-up comedy tem a ver com acting, tem a ver com ritmo, tem a ver com a performance que tu fazes. E o texto, obviamente, que é importante, e há textos que provam quão importante é o stand-up comedy, mas existe mais para além do texto no stand-up comedy. Se tu sentas-te e estás só a debitar um texto que é genial, que é fantástico, mas se há pessoas que não estão ali para aquilo, que querem ser entretidas, vão-se perder. Porque é que muitos storytellings, pessoas que contam histórias, contadores de histórias, são fantásticos contadores de histórias e depois tentam fazer stand-up comedy e depois já não dá tão bem. Porque depois falta algumas coisas, falta ritmo, falta perceberem que aquilo existe uma premissa, um desenvolvimento, uma punchline, coisas que são normalmente... Porque as pessoas que sabem o que é stand-up comedy e vão para um show já vão com um conceito a priori. Vão a pensar, ok, eu vou para ouvir isto, ou vou nesta direção. E é por isso que muitos comediantes um pouco mais meta, um pouco mais fora da caixa, por vezes sofrem um pouco em palco, porque eles estão a tentar fazer ali algo que na cabeça deles é engraçado, e é engraçado em muitos níveis, mas depois há pessoas que podem simplesmente não perceber. Andy Kaufman, pronto, outro exemplo básico. A tendência meta, não sei se és fã do Rick and Morty. Gosto imenso, é uma série. Não sei se foi o último episódio ou se é o penúltimo. Não sei se foi o 7º episódio da última temporada. Acho que é o 7º. Foi todo a brincar sobre a tendência meta. Eu acho que a crítica que eles fizeram acho que faz sentido porque estamos numa fase, quem faz a abordagem meta está a tornar-se cansativo. Não querendo ser muito cínico, mas sendo, é uma escapatória para não abordar as coisas diretamente. Muita gente começou a adotar a tendência meta para se afastar das coisas. O que está a fazer é a abordar coisas que já foram abordadas. Já não toca nos objetos da comédia, toca na comédia que já abordou os objetos. É como se desse um passo atrás. Está mais protegido. É claro que isto é tudo muito denso, longe de mim tentar traçar um verdito para isto tudo e a partir de agora está fechado, está fechado. Acho que aqui só existem, isto é como na política, só existem dois lados, ok? Ou é o certo ou é o errado. Mas também... Se não estás do meu lado, estás do lado errado. Mas por um lado também acho que já vai ser tempo para a humanidade começar a fechar assuntos. Desde o início que andamos com as mesmas perguntas. Abrir, não é? Vamos lá decidir de uma vez por todas o que é o humor, o que é a vida, o que é... Adeus, o que é que... Sim, não, para começarmos a pensar noutras coisas. Coisas mais importantes, como por exemplo, como é que ainda não descobriram uma forma de enriquecer batatas fritas e se saberem da mesma forma. Não o quê? Gastar dinheiro para cenas que há à procura da cura do cancro? Não, há coisas mais importantes, há prioridades na vida. Porque o cancro pode aparecer, pode aparecer ou pode não aparecer. Mas agora come batatas fritas. É isso mesmo. Temos pensado no bem da humanidade. São os belgas que têm uma ligação muito próxima com as batatas fritas, faz parte da cultura, não é? E com crianças também, exatamente, sim. Com crianças também.
Eles vão lá, menino, queres uma batata frita? Entra aqui na carrinha, entra. A nossa versão é não aceites doces estranhos. Na Bélgica é não aceites batatas. Aceites uma batata frita. Podemos estar aqui a chegar a qualquer coisa. Cada país tem uma versão destas. E certamente há países que não faz sentido não aceites doces estranhos. É verdade, há países em que nem sequer, sequer aceitam comida porque não existe. Yeah. Vai lá para a Etiópia e diz isso. Não aceites comida de estranhos. Não, que não aceito. Mas ele faz-te mal, opa! Então, faz mal esse meca que tem agora. Exatamente. É lixado ser pai nesses países. Não consegues convencer os filhos de nada. Já tiveste aqui alguém que assim mais do humor negro, não? Já Ok, tive. bem, pronto. Só isso é um tema já perigoso no sentido em que, não no tema, na abordagem, há liberdade para falar de tudo, mas o que eu sinto é que as pessoas que eram oficialmente do humor negro... Eu não sou oficialmente do humor negro, já agora quero deixar isso bem claro, eu sempre tentei rejeitar esta ideia, e inclusive já participei em noites temáticas do humor negro, e é uma cena que eu aprecio, mas de forma alguma quero limitar-me a ser um comediante do humor negro. E isso percebo, mas eu acho que o movimento que tem vindo a acontecer, assim nas catacumbas, ninguém fala muito, é um afastamento. Eu acho que o humor negro ganha um peso demasiado negativo. E mesmo as pessoas que o fazem e continuam a fazer, e algumas provavelmente ainda mais negro, não se querem agarrar a esse selo. Num momento em que toda a gente sabe o que está a acontecer, não é? Os movimentos de cancel culture, todas esta... É muito fácil ferir suscetibilidades hoje em dia, e basta apenas tu enverdares por um caminho um pouco mais sinuoso, que as pessoas interpretam aquilo que tu estás a dizer como uma verdade absoluta que tu defendes e que tu queres promover, e esquecem-se completamente que o humor é precisamente, por vezes, abordar assuntos, explorar o ridículo dos temas. E mais do que isso até, é como a primeira vez primeira e única se calhar até, que uma pessoa me disse não devias falar sobre isto. Foi num show que nem sequer foi em português, estava a fazer stand-up comedy em inglês. E ele falou-te em português. Não, era uma senhora irlandesa. Ok. E ela disse, não devias brincar tanto com a Igreja Católica, porque eu acho que fez uma piada qualquer sobre a Igreja Católica e com crianças, qualquer coisa desse género. E ela veio-me dizer isso depois do show, gostei muito, mas não devias falar sobre isto. Eu na altura, isto foi para aí meses depois de começar a fazer stand-up comedy, ou seja, na altura, se fosse hoje em dia, se calhar tinha uma conversa com ela um bocadinho mais, mas na altura alguma coisa que comecei foi, olha, desculpa, não queria ofender ninguém. Foi o que eu lhe disse na altura, mas até inclusive fiquei a pensar nisso, chatice, não quero vir aqui para palco para estar aqui a ofender pessoas ou para pessoas se sentirem-se mal com aquilo que eu digo, pelo contrário, quero que as pessoas se riam, se sintam bem. Não é que nós comediantes também não gosto daquele tipo de cena, o comediante tem o dever de ser um porta-estandarte do pensamento livre, não é isso sequer que estou a dizer, mas comédia, isto é como, estamos a falar de autores há pouco, também um nome muito conhecido, Gil Vicente, que tem o famoso ditado latino, ridendo castigat mores, rir-se corrigem os costumes. E acaba por ser um pouco assim, porque se tu não falas destas coisas, se tu não abordas estes temas, então estás a fazer um silêncio conivente para com os mesmos. E as coisas acabam por se tornar um tabu. E quando as coisas se tornam tabu, então as coisas se tornam muito, muito perigosas. Porque a partir do momento em que tu, não vamos falar sobre isto, não vamos mencionar isto, não vamos falar sobre aquilo, porque é um caminho perigoso para ir. Então estás basicamente a dizer isto não existe nenhum ângulo sobre isto que está aqui a acontecer, e as pessoas não sequer refletem sobre o que está a acontecer. Eu acho que nenhum comediante, mesmo os que fazem humor negro, pronto, obviamente que há malta que vou chocar, vou ser bué da edgy, vou ser bué da radical. Essa malta, se calhar, acredito que seja um pouco imatura nesse aspecto. Se tu tens uma boa piada com um assunto delicado, é ouro. Eu não estou a dizer que tenha a capacidade de o fazer, mas vários comediantes de gabarito internacional o fazem e fazem de forma excelente. O meu beat favorito de todos os tempos é do Louis C.K., em que ele tem um que é o Of Course, But Maybe. E é um beat que ele está ali num caminho tão perigoso, quando vai ali para o lado da escravatura e tudo mais, é tão perigoso o que ele está a fazer, mas faz de uma forma tão, tão, tão assertiva e tão bem escrita, tão bem elaborada, que no final tu só podes estar do lado dele. Temos que pensar que se fosse hoje,
Se fosse lançado hoje... Entretanto, ele já foi cancelado. Ou seja, não precisa desse beat. Exatamente. Outro fenómeno aqui da nossa época, perdeu-se aqui a hierarquia, seja no tempo e no espaço. Estão várias coisas a concorrer. O hoje está a concorrer com o ontem. Tanto acontece na esfera da comédia como nas notícias. Esta notícia deu cliques há um ano, vou lançá-la outra vez e o pessoal... Sim, não, clickbait. Na altura ninguém se chateou, mas houve aqui um shift de mentalidades, agora já dá para se chatear. Os protagonistas daquela situação ou já morreram, ou já estão noutra. Lá está. Eu não sou defensor do cancel culture porque eu acho que muitas vezes as coisas são retiradas fora do contexto. Não estou a dizer que não há pessoas que não mereçam ser canceladas ou que não mereçam ter consequências pelos atos que o fazem. O gajo do Me Too, o Harvey Weinstein, não é? Obviamente que esse gajo merece, não é, ser punido pelos crimes que cometeu. Mas temos de fazer uma grande divisão. São crimes e outra coisa são piadas. Por piores que sejam, e às vezes estão ali no limiar de ser uma piada, mas mesmo o limiar de uma piada má não deve ter uma consequência. Não. Isto é como, por exemplo, uma pessoa que mata alguém e outra pessoa que dá um empurrão noutra. Duas coisas completamente diferentes, obviamente. Mas estou só a dizer que há pessoas que o cancel culture, pronto, pode servir realmente para colocar em prática ou para trazer a lume algumas coisas que não estão certas na sociedade. Mas... no que toca ao cancel culture que nós temos também muitas vezes, é, por exemplo, pessoas que vão buscar tweets que aconteceram há 15, 20 anos atrás, lançá-los agora, sem contexto, sem sequer dar a hipótese à pessoa que o escreveu na altura de ser agora uma pessoa completamente diferente. E o que me faz ainda mais espécie na malta do cancel culture é que eu acredito piamente que muitas dessas pessoas que o fazem não o fazem pelo bem do mundo melhor. Não. Fazem que é para ter o prazer ou para ter o poder de destruir a vida de outra pessoa. E é isso que a mim que me deixa bastante frustrado e bastante irritado. Mesmo os exemplos extremos, mesmo pessoas que são repugnantes a todos os níveis, o que nós assistimos é ali uma espécie de sangue a fervilhar. É uma turba social. Sim, só que aquilo que muita gente tem equacionado é que isto é um mundo virtual e o mundo real é outra coisa. Mas não sei até que ponto as coisas não se equivalem. Ou alguns comportamentos que nós achamos exagerados no mundo virtual não vão passar mais tarde. Já há provas que alguns já passaram. Nem que seja a nossa forma de analisar a coisa. Acho que o pensamento da maioria das pessoas está muito fragmentado. Nós confundimos várias coisas. Nós confundimos uma descrição de uma coisa com um julgamento. Particularizando. No stand-up, confundimos velocidade com qualidade. Não é pelo facto de ser mais rápida que é melhor, ou não é pelo facto de ser mais lenta que é melhor. São duas coisas diferentes. Quanto a mim, é um erro na base. Quando o público não consegue fazer a distinção entre estas duas coisas, há aqui um erro de leitura bastante grave. Quando não consegues perceber o contexto das coisas, quando não consegues perceber figuras mais finas, como a ironia, e aqui casava com uma coisa que ficou aberta há pouco. O stand-up acho que padece e vai padecer sempre deste problema. A linguagem será sempre uma linguagem mais corrente, e quando vejo um comediante que tu até percebes, a nível de entrega não está mal, mas há ali qualquer coisa que afasta o público. É a forma como ele fala. Aquela forma de falar é uma espécie de pecado capital no século XXI. Estás a criar uma distância enorme com o teu público. E de forma escancarada ou subreptícia estás a dizer que o público é mais parvo que tu. E esse é o maior pecado do século XXI. Seja um escritor, seja um comediante. Tu não podes, de forma escancarada ou de forma subreptícia, dizer eu estou um bocadinho acima. Mas não é um bocadinho acima no sentido de arrogância. É, eu trabalhei muito para estar esta coisinha de nada acima. O problema é que se está a propagar para todas as esferas, seja o cinema. Já falei aqui com alguns guionistas. Aquela coisa, e eu concordo em parte, mas a longo prazo eu acho que cria um problema. De tentar copiar a linguagem do mundo real e trazê-la para o cinema. Eu acho que a funila vai chegar a um ponto em que a linguagem do mundo real não se pode inspirar na do cinema e vice-versa, porque são cópias uma da outra. Um Fellini ou um Bergman ou um Tarkovsky, em que podias tirar o guião e aquilo servia como um livro. Há pedacinhos de coisas que podias encontrar no mundo à data, mas há coisas que não pertencem ao linguajar cotidiano. E se tu observares o panorama do cinema, seja cinema de autor, cinema comercial, percebes que há um afunilamento. Aquilo que de alguma forma estamos a ver também na poesia contemporânea, como se houvesse apenas uma forma de fazer poesia. Vamos repescar a forma de falar do mundo do dia-a-dia
trazemos-lo para a poesia e é só isto. Não pode haver invenções de nenhum tipo, não pode haver criações de nenhum tipo, porque senão depois as pessoas não entendem. Para mim faz-me sempre muita confusão. O afunilamento, há aqui um risco de não ser compreendido. Vamos cortar o vocabulário. Tínhamos um vocabulário de 5.000 palavras, vamos cortá-lo para metade, 2.500. É pá, se calhar vamos cortar um bocado mais. E às tantas, temos 2 ou 3 palavras. O minimalismo, por exemplo, está muito em voga hoje em dia. Uma caricatura, mas acho que ilustra bem aquilo que eu disse. As músicas brasileiras pop, uma Anitta ou algo do género. É uma música que tens 2 ou 3 palavras repetidas, às vezes em vários tons. A música também, pronto, por vezes vende mais se for algo que as pessoas consigam assimilar. Há pouco disseste o Bob Dylan e o Cohen. Mesmo em termos de letras, não erramos muito se dissermos que o caudal, o número de palavras que uma letra em média tem, atualmente é muito menor, mas muito Não sei menor. porque é que dizes isso, tipo, tens grandes poetisas de letras de música como Under My Umbrella, ela, rar, 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 todas as músicas começam com rar, 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 yeah. Não, sim, é verdade, existe... Ironizaste, mas de alguma forma estás a exibir aquilo que foi entendido pelas marcas ou pelos grandes grupos. A memória coletiva está em fanicos. Mas já não há cabeça para decorar grandes coisas. E as gerações estão diferentes também. Porque é que hoje em dia está tão na moda coisas como vídeos do TikTok? Porque é tudo aquele consumismo imediato e swipe para o próximo. Por isso é que normalmente os vídeos têm mais visualizações, só que eles têm tipo 15, 20 segundos, não mais do que isso. É aquela forma rápida de transmitir algo, porque estou a pensar em inglês, o déficit de atenção é muito elevado hoje em dia. Nós não temos nem tempo nem paciência para aquilo. Eu sou dos anos 80, os meus tios são dos anos 70 e são quase tipo, são muito novos, são quase como se fossem irmãos mais velhos. Nós tínhamos uma coisa que era um Spectrum. Não sei se tu te lembras do Spectrum. Lembro. Não tive. E a primeira consola que tive foi, salvo erro, a Mega Drive. Eu também tive a Mega Drive, foi em 94, se não me engano, tive a Mega Drive. Mas antes disso tinha o Spectrum. Sim, E recordo. o Spectrum era literalmente cassetes mesmo, tipo como se fosse cassetes de música, com o jogo lá dentro. E nós tínhamos que esperar até que a cassete entrasse, que o jogo entrasse. E não era assim tanto tempo, mas na altura estavas entusiasmado, querias jogar o jogo, não tinhas nada para te entreter, não é? Se fosse hoje em dia tipo 5 minutos ias ver os vídeos na net enquanto aquilo estava a carregar, mas tinhas que esperar, aquilo fazia um barulho e às vezes não entrava ao jogo, tipo, tinhas de rebobinar a cassete e voltar a fazer tudo de novo, mas tinhas mais, era tipo quase um ritual. As pessoas ficavam ali, esperavam e depois divertiam-se aquele tempo. Hoje em dia seria impensável, tipo, estares ali 5 minutos à espera com uma cassete, não, lá ias fazer outra coisa, ias jogar outro jogo, enquanto esperavas que o outro fizesse o download, aliás, já não existe aquele... Nós temos, recapitulando agora e voltando atrás já à tua pergunta inicial, não é, do meu post no Instagram, em que eu estava a dizer que realmente que achava que estava a fazer demasiado e estava a ficar sem tempo para outras coisas que também são muito importantes. Acho que por vezes falta-nos um pouco, nós temos esta necessidade de ser produtivos, que nos foi incutida pela sociedade vigente, que é parar e morrer, se não produzes, principalmente quando estás num campo artístico ou queres seguir um meio artístico, tens que postar no Instagram, tens que fazer vídeos, tens que fazer podcasts, não é? Tens de estar a sentir que existe produtividade artística, que por vezes também te esqueces que o melhor para ti em termos artísticos, por vezes, principalmente no que toca à escrita, é por vezes simplesmente parar um pouco, apreciar o que está a acontecer ao teu redor, usar isso, materializar isso em escrita inclusive, porque se tu estás sempre a correr não tens tempo para digerir, não tens tempo para pensar, não tens tempo para refletir. Estás a falar, mas não estás a respirar. E isso acaba por te deixar, voltando a pegar noutro exemplo de Fernando Pessoa, um heterónimo dele, o Alberto Queiro, ele tem uma frase no Guardador de Rebanhos que eu adoro, que é: sinto-me nascido para a novidade do mundo. E existe um pouco essa situação de, ok, isto aconteceu, eu já estou nisto há muito tempo, já vou para palco, já sei o que é que vou dizer, já sei o que é que vai acontecer. E esse deslumbre inicial que tu me falavas, que não é essa tal tesão do mijo, pode realmente
basicamente abrandar um pouco. Por vezes é preciso tu parares um pouco, talvez, que é para sentir também saudades de sentir isso. E por vezes fazendo menos e dando-te mais tempo, dando-te mais intervalo para digerir aquilo que aconteceu em palco, aquilo que aconteceu na tua vida, acaba por dar-te uma força maior para voltar, com mais genica. E o sentido de responsabilidade que tu tens para. Não é para ninguém, a não ser para contigo mesmo. E essa é a parte que realmente me fez pensar um pouco. Não tenho parado, tenho feito e tenho tentado estar em todo o lado que é possível, mas não estou a dar o devido tempo a mim mesmo. E às vezes sabe bem simplesmente teres um dia em que não tens que fazer um caralho. Um dia em que estás em casa e se quiseres vês Netflix até adormeceres, se quiseres fazes uma cesta às 3 da tarde, são coisas que podem parecer simples e insignificantes, mas que também ajudam-te a teres o teu tempo em prol de alguém, em prol de alguma coisa, em prol de algum objetivo ou ambição. Sentiste que a tua prestação no palco estava a diminuir ou foi apenas uma questão de desencanto? Não, não, não é desencanto. Eu continuo a gostar de fazer stand-up comedy e honestamente este foi talvez o ano em que estive mais vezes em palco. Também atenção, comecei no final de 2019 e depois em 2020 foi a merda que foi. Sim, sim, sim. Por isso as comparações Sim, sim, não sim. são assim das melhores. Mas definitivamente, pá, sinto que conquistei algum espaço. Não estou a dizer que sou um nome conhecido, vá lá, por assim dizer, mas as pessoas conhecem-me, principalmente as pessoas no meio. E isso só foi adquirido porque lá está, estive presente muitas vezes e tive bons desempenhos, a maior parte das vezes também, felizmente. Porque isso de comer merda e continuar em palco, pode haver malta que não lhe afeta, a mim continua-me a afetar. Não me afeta tanto como das primeiras vezes que aconteceram, mas quando acontece afeta-me. Mas não se trata de desencanto, trata-se mesmo de se eu vivesse só da comédia, se este fosse, pronto, a minha atividade principal, eu só vivia para isto. É diferente, ok? Isto é a minha vida e não estou a dizer que tinha que vir isto de uma forma profissional, 40 e 40 ok? minutos vou relembrar-te que sou pobre. Ok, atenção, a tua vida é uma merda, Já. atenção, tu tomaste as coisas erradas da tua vida até hoje, os teus pais estão desiludidos contigo, não te esqueças. Estava a dizer que se a minha vida fosse isto, ok? A minha vida é comédia, ou seja, pronto, posso simplesmente me dedicar e focar nisto. Agora, a minha vida, tenho outra vida profissional para além disto. E gosto de fazer comédia e faço porque gosto, e felizmente também já sou pago muitas das vezes que o faço, que é também, obviamente, sempre uma gratificação, não é? De alguém valorizar o nosso trabalho dessa forma também, mas não é nem de perto como o meu sustento, não é? Não é como eu ganho dinheiro, não é como eu pago as contas, pago a renda, isso tem a ver com o meu trabalho profissional, que tenho uma empresa, basicamente. Mas muitas vezes, por exemplo, imagina, estás a trabalhar e estás a trabalhar no teu trabalho diário e chega ao final do dia, vais fazer stand-up. Ok, tudo bem, aguentas isso uma vez, 2 semanas, 3 semanas. Agora, o que nós estamos a falar é literalmente meses em que eu, por vezes, não tenho sequer um dia de folga e não me estou a queixar, atenção, não me estou a queixar de barriga cheia, porque este ano foi formidável em termos profissionais e artísticos, como está no tal post que eu escrevi, mas chega um ponto em que existe exaustão e eu sentia-me por vezes cansado para ir a palco, sentia que estava lá, fazia o meu trabalho, fazia o meu texto, as pessoas riam-se, as pessoas estavam comigo, mas eu sentia que não estava a desfrutar tanto quando ia com uma cabeça mais limpa, quando ia menos cansado. E por isso é que eu agora, pronto, pus uma espécie de regra em mim nos últimos tempos, que é em vez de ir fazer lá, está stand-up comedy 5, 6 vezes por semana, agora vou tentar fazer 3 no máximo, 3 vezes por semana, independentemente de ser em português ou em inglês, porque assim já consigo me organizar melhor, consigo ter tempo também, lá está, para me sentar, para escrever. Decidi fazer isto já há algum tempo e, por exemplo, na semana passada fiz menos stand-up e já tive algum tempo para mim e foi tão refrescante ter aquele tempinho só para me sentar. Escrevi bastante, escrevi material novo,
que era uma coisa que também já não estava a fazer nos últimos 2, 3 meses, porque não tinha literalmente tempo para me sentar e escrever, e faz bem, e isto, nós estamos numa fase em que falamos muito, não é, de saúde mental, felizmente que o fazemos já agora, isto não é um ataque à saúde mental, de forma alguma, todos nós devíamos procurar ter uma mais saudável, se for possível, não através do stand-up comedy, porque, ou como eu gosto de chamar, terapia para pobres, também. Ultimamente tem sido referido aqui neste podcast. Estás a dizer que não sou original? Pá, Não, já foi tocado aqui de vários ângulos. Essa ligação entre stand-up e às vezes até comédia e terapia, eu acho que é uma ligação assim um bocado equivocada. Porque se repararmos, todo o pessoal que faz stand-up, pelo menos o maior, faz terapia também. O stand-up falhou como terapia, porque eles tiveram que recorrer a profissionais. Ainda bem que fizeram. Mas se calhar já vai sendo tempo de destruir essa ligação. Faz bem, mas não é do campo da terapia. É como todas as formas de arte, não é uma forma de exorcizar alguns demónios interiores, mas obviamente que não é terapia. Quer-me parecer, gosto dessa ideia de exorcizar os demónios, o artista vai percebendo que o demónio nunca é exorcizado. Pelo menos o artista que está sempre à procura de qualquer coisa, não é pela via da arte, pelo menos a nível de sanidade, se assim quisermos dizer. Pode haver momentos em que encontra paz, e paz aqui é um termo muito movediço. Vai ser sempre um exorcismo a meio gás, à falta de melhor termo. E a comédia é qualquer coisa do género. Pode dar a sensação no palco, se a coisa correr bem, mas depois a realidade é como esta chamada do Zoom. Chega aos 40 minutos, percebes? Lembras-te o que é tudo? Não, isto, e atenção, e lá está, isto, porque o stand-up comedy lá está, tipo, se tu estás a pensar, quando digo estás a pensar, não estou a falar de ti em particular, estou a falar de muitas pessoas que entram no stand-up comedy e vão com aquela ilusão, não é ilusão, ou aquela ambição ou esperança que as coisas vão correr sempre bem, que vai ser sempre apoteose, que as pessoas vão estar a aplaudir de uma forma magnânima o teu talento inato para fazê-las rir. Muitas vezes não é isso, muitas vezes tu vais à noite de stand-up comedy e estás fodido, as coisas não correm bem, ou porque o teu texto não estava como deveria estar, tu não estavas como deverias estar, o público não curtiu de ti, não conseguiste fazer empatia para com quem estava à tua frente, e isso, as pessoas que pensam que vão para ali, vão fazer as outras pessoas rirem-se, vão ter aquela adrenalina, não é? Que isto é quase como uma merda de uma droga, não é? Eu lembro-me da primeira vez em que fiz tipo não sei quantas pessoas aplaudirem e rirem-se, eu saí de lá, eu quero mais disto, dá-me isto, parecia tipo um agarrado à heroína ou uma merda assim, para ver onde é que eu posso encontrar isto novamente? Eu mato a minha mãe se for preciso. E não é a minha mãe está viva já agora. Foi por isso que reduziste as atuações, não foi? Não, sim, exatamente, eu tenho que confessar algo que está enterrado no meu quintal, eu sou o Eminem já agora, mas tu tens de estar ciente que isso não vai acontecer sempre e que vai haver noites que vão ser boas noites que vão ser medíocres ou normais e volta e meia comes merda. Isso é algo que até a primeira vez que eu comi merda, tipo assim, a sério, pela primeira vez, ainda demorou um bom tempo e eu lembro-me que quando aconteceu foi como se tivesse literalmente levado porrada. Eu senti-me humilhado, senti-me literalmente, tipo, não percebi o que é que tinha acontecido, era como se tipo, estivesse na rua e um matelão chegasse ao pé de mim e me desse uma sapa no focinho. Segundo as palavras de Jesselnik, ele diz que a humilhação é a melhor professora que o comediante pode ter. Não, atenção, e deixou-me fodido, eu fiquei fodido da vida nessa noite, lembro-me perfeitamente. Felizmente tinham outro stand-up a seguir, foi numa noite em que fiz em 2 sítios diferentes e o segundo correu-me bem. E isso atenuou um pouco, não é? Tipo, atenuou um pouco, consegui lamber as feridas de uma forma mais digna, mas mesmo assim não invalidou o que aconteceu. Tanto foi que cheguei a casa e pensei, pá, calma lá, o que é que se passou? O que é que eu podia ter feito melhor? O que é que eu devia não ter feito para as coisas correrem como correram? Foi uma noite em que correu mal a toda a gente, em boa verdade, mas mesmo assim eu lembro-me de chegar a casa e pensar, e se calhar se eu tivesse antes feito assim, ou se tivesse feito antes assado? E acho que foi a partir daí também que uma coisa que eu comecei a fazer com muito mais frequência, porque antes, pronto, não sei se era por motivos de arrogância ou por motivos de inexperiência, até então pensava, vou ao palco, vou dizer o meu texto e isto vai funcionar. Porque tem funcionado até agora, nada implica que não vá funcionar da próxima vez. Isto acontece.
Isto então acontece e eu começo a refletir e começo a pensar, pá, calma lá, que isto há noites e noites. E foi a partir desse momento, que agora é uma coisa que eu faço sempre que vou atuar, ver quem é que está no público, ver as idades, ver também o tipo de pessoas que estão lá. Se não sou o primeiro a ir para palco, ver o que está a acontecer com os comediantes que vêm antes de mim, ao que é que as pessoas estão a reagir, o que é que não estão a reagir. E então, quando vou para palco, já me sinto mais preparado. Não vou estar a mudar drasticamente aquilo que ia dizer ou aquilo que ia fazer, mas já tenho uma ideia que aquilo que posso contar do que está à minha frente. E isso já me dá uma confiança muito diferente do que simplesmente ir para lá e aparecer de paraquedas. Vou dar este exemplo e depois corrigir-me-ás se estiver deslocado. Uma noite em que faças 10 ou 15 minutos. Se calhar já tens mais que esse tempo. O que tu vais fazer com a leitura vou ajustar os melhores Claro. 15 minutos para estas pessoas. Sim, eu já tenho algum material. Atenção, não estou a dizer que tenho 1 hora de coisas boas. Se eu fosse limar todo o meu texto, coisas que eu sei que funcionam, ou pelo menos na maior parte das vezes funcionam, devo ter cerca de 20 e tal minutos. Coisas que sei que funcionam, ok? E depois, pronto, pelo meio, obviamente, se eu alguma vez lançar um solo, que era um projeto que eu tinha, vai talvez ser feito num futuro mais ou menos próximo, já sei bem onde é que aquilo vai funcionar, mas tens para algum recheio pelo meio. Por isso é que muitas vezes, quando estou a fazer um beat novo, começo com alguma coisa que eu já sei que é forte e que tem impacto, vou para o beat novo, mais ou menos na altura do meio, para testar as águas, para ver onde é que bate, onde é que não bate, e depois tento terminar com algo forte novamente. Quando tenho mais tempo, também sou muito bom no crowd work, é uma coisa que sempre foi natural no stand-up para mim, por isso também faço muitas vezes crowd work, vou ao público, porque muitas vezes tu consegues arrancar literalmente ouro do público, principalmente numa noite em que tu vês que a malta não está muito para storytelling, não estão muito para narrativa e o público normalmente salva até essas noites também. Eu não diria que mude dramaticamente o meu texto, mas pá, imagina, vou a um sítio, como já fui, e aquilo é só famílias. Vais para lá e tens o pai, a mãe, a avó e os filhos a correrem à volta da mesa e a fazerem barulho, como os putos ranhosos que são. Tu, tu não vais chegar lá, atenção, não tenho nada contra crianças, ok? Eu sou o oposto da Igreja Católica, quero deixar isso bem claro. Só quero as crianças longe de mim. Vamos ser cancelados hoje. Mas, mas o que é que eu te queria dizer? Lá está, não ia fazer uma piada destas, por exemplo, se calhar, nesse caso. Ou uma piada mais forte, ou uma piada tipo... Não vale a pena, porque para começar, se o estou a fazer, podes fazê-lo em termos de provocação, claro que podes, mas o que é que tu tens a ganhar contra Sim, isso? sim. Estás ali, a malta que está ali vai sentir-se desconfortável. Tu podes ganhar uns risos da malta por causa da situação ser constrangedora, mas não te vai adiantar de nada em termos profissionais e artísticos, não vai valer de nada. Já ajustaste a rota a meio. Não sei se por causa disso, de coisas mais pesadas ou menos pesadas, porque lá está, como eu disse se alguém conhece o meu stand-up sabe disso, eu por vezes mando umas bujardas mais fortes, sim, é verdade, mas nem é aquilo que normalmente estou à procura, não vou estar lá sempre a falar de temas polémicos ou de coisas que as pessoas possam achar controversas, normalmente até faço mais ridículo de situação e exploro o meu dia-a-dia, o meu cotidiano de uma forma obviamente exagerada e ridícula, mas já me aconteceu, por exemplo, fazer uma piada e ver, pá, isto não está a ir para lado nenhum, estou a perdê-los. E então aí, pronto, realmente, então olha, vamos, tipo, uma coisa que eu faço às vezes, isto é uma gimmick como as pessoas fazem muitas vezes, não é? Estás a fazer uma coisa, estás a ver que aquilo não está a bater, dizes, então e por falar em pornografia, tipo, estás a ver, mudas o assunto completamente, que é uma gimmick, é um truquezinho. E só pelo facto do contraste ser absurdo, Claro, não é? exatamente, a transição já faz com que as pessoas se riam e pronto, passas para outro tema que não tem nada a ver com o outro e exploras aquele tema. Sim, isso são coisas que tu vais aprendendo com a experiência. Obviamente que ao início isso não acontecia, não é? Ao início eu tinha, sei lá, 5, 7 minutos e desses 5, 7 minutos, se calhar aproveitava 2 ou 3, com alguma coisa realmente com qualidade. Mas agora já tenho muitas atuações no pelo e acho que já estou preparado para enfrentar alguns desafios que claramente não estava preparado para enfrentar em 2019 e nos anos anteriores também. Tanto é que eu agora não diria que estou mais seletivo,
mas estou mais seletivo. Por exemplo, os sítios onde vou atuar já não é, lá está, como era ao início, em que era, ai, queres atuar? Quero. Sim, vamos. E pronto, e se calhar qualquer dia estava a atuar tipo, sei lá, numa relota ali, que vende bifanas no meio do Largo de Santos, ou uma merda assim, com um amplificador e um microfone ao meu lado. E na altura se calhar ia fazer isso, porque que se foda, bora, quero palco, bora, vamos. Agora pá, agora já é diferente. Agora quando me dizem, olha, um espaço novo que eu não conheço, é pá, olha, fixe, mas olha, onde é que é? Onde é que fica? Se é pago, quanto é que é pago? Pronto, todas essas coisas para ter mais, quanto tempo é que vou fazer, quantos comediantes é que são coisas que eu antes não perguntava e agora já são coisas que me interessam saber quando vou para uma noite. Recordas-te, ao saíste de palco, a melhor crítica que já recebeste e a pior? Não precisas dizer quem deu, mas recordas-te? Não, claro que vou dizer o nome desse filho da puta. Não. Deixa-me pensar. Vou-te ser honesto. Pronto, não é estar a ser cagão, mas felizmente as memórias positivas excedem de uma forma surpreendente as críticas negativas. A melhor crítica que já me deram, deixa-me pensar sobre isto. Se não te lembrares, podes inventar também. Não vou nada inventar, não vou estar a fazer isso. Não, porque eu já recebia várias. Eu estou a pensar numa que tenha realmente assim deixado o corpo assim, tipo quase numa sensação de euforia, estás a ver? Quando uma mulher me diz olá na rua. Deixa-me lá pensar. Houve uma que eu gostei imenso e foi ao mesmo tempo, não sei se foi o melhor, mas se calhar foi aquela em que eu me diverti mais, porque foi uma mistura de elogio com ofensa, que foi depois de um espetáculo, e eu acho que isto foi, tenho quase certeza absoluta que foi no Hot Trindade, na altura, que era uma sala que havia, que agora já não há, infelizmente, em que terminamos o espetáculo, não é? E depois aquilo continuava com bar um bocadinho mais, e pronto, eu estou lá e vem uma miúda falar comigo, e diz-me, olha, desculpa, quando foste a palco, eu pensei mesmo, ei, isto não vai correr nada bem, mas foste o melhor da noite. Olhar para ela, tipo naquela de, olha, obrigado, mas ao mesmo tempo vai para o caralho. Tipo, e depois eu nem sequer perguntei, mas depois fiquei a pensar, porquê que ela pensava que não ia correr bem? O que é que havia em mim que diz, este gajo não tem piada? Porque eu sou um gajo com piada, mesmo tipo, naturalmente, sem dizer nada, eu posso fazer as pessoas, consigo fazer as pessoas rirem, estás a ver? E aquilo tipo, olha, bué da fixe da tua parte, saíste do teu lugar com as tuas amigas para me ver dizer isto aqui ao balcão, quando eu estou a beber um copo com os meus amigos, bué da fixe, mas foda-se, porquê que não foi só, olha, foste o melhor da noite, porquê que tinhas que meter aquele... Eu pensava que isto ia correr muito a mal, ou que tu não ias ter piada nenhuma, pá, foda-se. Percebo o lado da dor ao receber esse tipo de crítica, mas tem um lado bom, sabes que essas palavras são verdadeiras. São sentidas, é verdade. É muito melhor. Isso é verdade. Se ela dissesse, foste o melhor da noite, essa formulação. E depois é outro comediante ao lado, olha, tu foste o melhor comediante. Era tipo a Oprah, tu foste o melhor comediante. Não, tu foste o melhor comediante da noite. Passo. Sim, é verdade. E realmente eu prefiro isso do que o malta que venha. Olha, uma merda que me irrita sebejamente no stand-up comedy. E se algum comediante está-me a ouvir, o que eu devido, porque eles já desligaram quando eu estava a falar sobre Fernando Pessoa, um comediante me está a ver neste momento e que faz aquela merda de um comediante come merda em palco e vais a seguir e tu dás aquela cena, ei pá, estiveste bem, epá, não façam isso. É condescendente, é ilusório e não ajuda em nada. Podem não dizer nada, estás a ver? Não vais lá pôr o dedo na ferida e dizer, ei, tiveste uma merda. Não façam isso também, que isso, pronto, as pessoas depois podem suicidar-se, mas... O que não é inteiramente mau, porque está a aparecer muita gente da comédia. É verdade, pá, e má ainda para mais, não é? Se calhar estamos aqui a descobrir uma forma de limar, não é? Começar aqui a fazer uma triagem, como o Covid fez, com a malta que não merece viver, que são os velhos. Estou a brincar. Um gajo tem que começar a pôr tipo um aviso, tem que começar a pôr tipo um... Eu acho que isto, quando uma pessoa faz uma piada assim mais forte ou mais fedida, devia haver tipo um barulhinho, tipo um tudum. Isto foi uma piada. Ele não sentia realmente isto. Mas acho que estamos a chegar a outra fase em que a pessoa congela assim que ouve aquela frase ou expressão que identifica como ofensiva, ela paralisa. Já não ouve depois. Esse fenómeno acontece muito no Twitter. Pode vir qualquer coisa depois. Há certas palavras... O comediante safava-se com aquilo que há pouco disseste. Depende, se a piada for boa, vale a pena. Hoje já não é bem assim. Para um grupo de pessoas e um grupo crescente de pessoas, só o facto de aparecer a palavra, por exemplo, cancro,
violação. Palavras com peso. Isso é proibido, são palavras proibidas. Já não conseguem ler o que está à frente. Em Portugal, por acaso, não sei, mas ouço podcasts, muitos comediantes a queixar-se que há pessoal que no público já não consegue. Há certas palavras bloqueiam. É um trigger, não é? Em inglês chama-se o trigger word. Sim. A esfera daquilo que não se pode dizer vai alargando. Começam neste tipo de palavras, meia dúzia, mas vai crescendo e chega a um ponto em que tudo pode causar aflição ao público. E não é só isso, é aquela velha máxima da graphic novel. Aliás, vai buscar isso também, uma coisa latina, que é Who Watches the Watchmen, não é? Quem é que controla o limite do humor? Quem é que controla o que deve ser dito, o que não deve ser dito? Os temas que podem ou não podem ser abordados? Quem é que está a controlar isso? Porquê que se deve controlar isso? Não é pela via mais satisfatória, mas essas perguntas estão a ser respondidas. O dinheiro, de alguma forma, está a responder a essas perguntas todas. E pelo meio tens as marcas, redes sociais. À medida que as marcas entram em jogo, vais ficando cada vez mais limitado. Chega a um ponto que não pode dizer quase nada. A não ser quando... o Kanye West. Mas mesmo ele já está a sofrer consequências agora. Ele está ali numa fase... Está numa fase, está. Ele está numa fase há muitas décadas já. Ele já está numa fase há muitas décadas. Aplicado a ele é um eufemismo, uma fase. Nem sei precisar quando é que começou a fase dele. Eu acho que sempre teve embutida nele. Ele saiu do ventre da mãe já a gritar alguma coisa, tipo, odeio este médico! Quero-me circuncidar! Larga a minha pila! Qual terá sido a primeira palavra dele? Eu tenho certeza que foi sim, eu. Não foi pai nem mãe, eu. Ai! Foi a primeira, foi Kenny! Quando tinha 8 anos, ele só aprendeu a falar quando tinha 8 anos. Toda a gente sabe isso. Também não precisas mais para a música atual. Mas sabes que essa é a merda que me deixa fedida? Que o gajo faz boa música, meu, e é tal merda, tipo, a malta agora está a dizer, vou deixar de ouvir porque ele disse isto e aquilo. Ok, eu percebo. Não deixou de ouvir o Michael Jackson e agora vão deixar de ouvir. Mas mesmo que o façam, tudo bem, estão no direito de o fazer. Agora, não venham criticar quem ouve. É tipo a merda agora do Mundial no Qatar. Eu não vejo o Mundial do Qatar porque lá está, eu estou muito insatisfeito com este crime contra a humanidade que é o futebol do Fernando Santos. É um crime contra a humanidade e custa-me ver aquilo, é desumano. Mas as pessoas que querem ver o futebol agora no Mundial do Qatar têm todo o direito de o fazer, da mesma forma que as pessoas que não querem ver o futebol no Mundial do Qatar desligar a televisão e não apoiar de forma alguma. Agora, a hipocrisia aqui nasce a partir do momento em que essas pessoas começam a dizer às outras, estás a fazer isso, estás a apoiar uma entidade que não respeita os direitos humanos. Não, estão a ver futebol. É tão simples quanto isso. E se nós estamos aqui a limitar tudo que pode não ser feito porque faz mal aos direitos humanos, faz mal ao planeta, faz mal a... Então estávamos fodidos, estávamos literalmente todos a viver como se fosse no século XIX, estas coisinhas que nós temos. Se quiséssemos purificar a nossa vida, estávamos lixados. Tínhamos que ir viver para uma gruta. Sim, e mesmo assim havia... E mesmo assim, de certeza que havia depois uma teoria qualquer, o quê? Numa gruta, não sei o quê. Uma gruta, então e o urso? E o urso vivia aí. Agora, onde é que vai o coitado do urso? Sim, pá, isto... Está a aproveitar do urso? Dizias, agora é o meu tapete, aqui para a minha cave. Eu adoro animais. Quero deixar isso bem claro, que eu gosto muito de animais. Eu não gosto de crianças, não gosto de gays, mas eu adoro animais. De uma forma não sexual. Também quero deixar isto bem claro agora. Ou seja, tu estás a dizer que gostas de maiorias, porque há mais animais... Gosto de maiorias. E gosto, sim, é verdade. Gosto de maiorias, não gosto de minorias animais. Tipo aqueles animais tipo exóticos, não é a minha cena. O que é que achas daqueles animais que estão, não vai para a extinção? Achas que é deixá-los ir? Depende. Alguns, tipo o dodo. Mas esse já foi, Já foi, não, estou a dizer sim, mas até que ponto é que, porque eu lembro-me de ler sobre o dodo, não é? Era um pássaro que era estúpido, nem um calhau. O que é que foi? Vocês não estão a ver agora porque isto está em áudio, mas o Roberto Camito acabou de fazer uma cara de como te atreves a falar assim do dodo? Tu disseste uma palavra-chave, é estúpido. Não achas que há uma lição para retirar? Eu acho que todos os animais estúpidos são extintos. Não, às vezes não é questão do estúpido. Esses dois acho que podemos dizer que são estúpidos. Sabes porquê que o panda é estúpido já agora? Uma teoria, desculpa interromper. Não, dá. Sabes porquê que a teoria de que os pandas são estúpidos? Não Porque sei. Supostamente, isto é uma teoria, obviamente que vale o que vale, mas existe uma teoria que
eles, ao alterarem a sua alimentação, porque eles eram carnívoros, os pandas, mas devido a uma escassez de alimento naquela área, começaram-se a alimentar de bambu. Agora vais fazer uma piada vegan? Não, não vou fazer. Também posso fazer essa piada, também existe. Porque acho que há aqui uma ligação, não estou a brincar. Realmente, o que aconteceu foi, essa alimentação deixou-os mais indefensivos e também perderam o desejo sexual por causa disso também. Toda essa alteração, tipo, essa componente química que foi afetada de geração em geração, por isso é que eles agora são um bocadinho taralhocos da cabeça, os pandas. E por vezes eles preferem, lá está, preferem dar de escorrega do que andar a fornicar, por exemplo. Com os veganos, não sei se isso acontece. Podíamos extrapolar eu tenho um amigo que é o Eduardo e ele realmente anda muito de escorrega. Mas o Eduardo também tem uns cromossomas. Gosta de estar agarrado às pernas dos tratadores ou não? E a comer bambu. Para extrapolar, teríamos que pensar nas sociedades onde estão a nascer poucas crianças e perceber se há uma ligação com o número de vegetarianos. Se o número de vegetarianos nesses países estiver a aumentar, então temos aqui uma ligação qualquer. Em Portugal também não se procuraria muito, mas acho que é mais por causa de falta de guito também, não é? Tipo... Ok. Vamos culpar os vegetarianos, é verdade. Vamos culpar os vegetarianos. Estão aqui a tentar ajudar o planeta e a ajudar os animais. Pô, caralho, mais eles. No plano prático, num trajeto muito simples. Primeiro encontro, queca, desprotegida, filho. O facto do primeiro encontro... Romântico. Não, isto o mundo está a acabar, não há tempo para romantismo. Okay, Não há tempo para romantismos. Se o prato do primeiro encontro for uma salada, há qualquer coisa que se perde. O salto para o sexo é mais difícil, parece-me. Se for uma salada com picante ou com... Já ajuda. Uma salada com pau de cabinda. Ok, isso aí se calhar já é batota. Se calhar já é... Quero aqui um tempero especial. Isto aqui é mesmo verdade. Isto aconteceu mesmo, isto não é uma piada, não é um beat. Não vou dizer o nome, mas eu tenho um amigo meu que... Não, isto também já foi há algum tempo, na verdade. E ele, por diversão, numa noite só de gajo, pronto, e pelo que eu saiba, não vou pôr as mãos no fogo dele, não é a preferência sexual dele, decidiu levar um comprimido de Viagra para tomar. E tomou. Tipo, pela primeira vez, nunca tinha tomado antes. Ou seja, nós éramos 4 ou 5 nessa noite, estávamos todos na casa de um amigo meu, e aquele gajo literalmente começou a ficar de pau feito. E depois, tipo, orgulhoso daquilo, estás a ver, tipo assim, ei, mas olha lá para aí, não quero olhar para a tua virilha, obrigado, estou bem assim, tipo, e o que é que ele ganhou com aquilo? Tipo, estar ali com pau feito durante um serão inteiro com 4 ou 5 gajos à volta dele. Pronto, se calhar é uma fantasia que ele tem. Aposto que é vegan o cabrão. Teve que ostentar um tesão, é um tesão postiço. É síndrome de impostor, não é? Na pila, basicamente. Um bar. Supondo que esta abordagem funciona, acho que não, mas estou excitado por te ver. Como é que isso não vai funcionar? Todas as mulheres iam adorar ouvir isso. O que as mulheres mais querem é tipo um gajo aparecer do meio do nada. Olha o que fizeste ao meu corpo. Finalmente, um gajo que sabe falar com as mulheres. Não sabia que tinha esse poder. Por favor, vamos para a minha casa. Dando um passo atrás, o que eu queria dizer, há uma ligação entre o estúpido e a bondade. Quase todos os animais bons, estou a pensar, por exemplo, ingenuidade, dizes tu? Mais bondade em relação aos seus. Lixa-se sempre. Um exemplo... Há vários exemplos nos cetáceos, mas estou a pensar, por exemplo, nos cachalotes, que foram uma das baleias mais caçadas. Sim. Eles tinham uma formação que rodeavam-se à volta da baleia ferida. Desculpa interromper-te e só mesmo um pino muito, muito curto. Sabes qual é que é o nome do cachalote em inglês? Sperm whale. Exatamente. Baleia de esperma. De alguma forma, é assim, de alguma forma. É preciso estar já bem bebido para dizer que aquilo é uma forma de espermatozoide, mas para... Estava a pensar assim, mas pronto, ok. Continua, desculpa ter tentado. Já não sei se aquilo é óleo, mas é o espermacete. Formação em margarida. O cachalote ferido ficava no meio e depois vinham todos os outros à volta para o proteger. Uhum. E era assim que eram caçados da baleação. Este ato de bondade, proteger o seu no mundo sem os homens, isto era a hipótese de fuga. Dificilmente outro animal se punha ali. Existir. Este ato de camaradagem foi aquilo que os lixou. O homem consegue sempre perverter a bondade alheia. É por isso que isto é uma recomendação minha para todas as pessoas que me estão a ouvir. Se vem alguém a ter tipo um ataque cardíaco no meio da rua, não ajudem. Tipo, deixa estar a pessoa lá.
têm que ter cuidado, não se ponham à volta, nem se chamem o 112, na verdade, ok? Porque isto é Darwin. Eu quero deixar claro que eu adoro pessoas que têm ataques cardíacos, não tenho nada contra elas. A pessoa está a ter o seu momento. Foi ao McDonald's e enfardou 12 Big Macs de uma só vez. Se calhar E merece. se calhar era aquilo que queria. Não, era aquilo, estava à procura daquilo. Queria estar ali a sufocar no próprio... Ok, já estás a pôr hipótese do suicídio. Um suicídio assim de medroso. Tenho medo de veneno, tenho medo de me atirar da ponte, o que é que eu vou... Por isso vou enfardar coisas deliciosas até que... Eu sabes que eu tive um hamster que morreu assim. Não com Big Macs, mas isto é mesmo verdade. E se calhar foi o meu primeiro hamster. Qual era o nome do bicho? Já não me lembro. Já foi, tinha para aí 5 anos, uma merda assim. Não morrem muito. Não, a cena foi que eu não sabia, não é? E eu tinha a comida para lhe dar, só que eu via sempre a taça vazia. Ou seja, dava sempre a pôr comida. Pumba, 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 pumba. E eu não sabia disso, só soube disso depois. Os cabrões comem até literalmente morrer. Até o coração explodir. Os hamsters têm de explodir, porque se eles verem comida lá, comem, não param de comer. Eu lembro-me o dia de manhã ir lá, estava lá o bicho de papo ao ar. Eu, mãe, o que aconteceu? Ela, não te preocupes, eu vou tratar dele. Pronto, levou-o lá, não sei se o enterrou, uma merda assim. O meu primeiro contacto com a morte. Ao menos morreu de barriga cheia. Mas foi bem aviado. Por acaso não sei se há hamsters no estado selvagem. Devem ser comidos, mas... Porque isso aí não tem tempo. Eles estão a correr a ver se matam. O que é que um hamster come? Epá, aquilo na altura era tipo aquelas pevidezinhas, não é? Tipo pevides. aqueles milhozinhos pequeninos, ou não sei se era milho, mas era tipo coisinhas assim pequeninas. Tipo pipas, coisas desse género. Não é? Yeah. Está um hamster a correr a ver se mata e quando chega à última pevida é caçado por uma águia. É caçado por uma águia. É assim, foda-se, não consigo. E agora, não! Isso é muito comum, por exemplo, com os peixes também. Conheço muita gente que deu demasiada comida, no dia seguinte, olha. Já foi. Por acaso o peixe, atenção, nada contra, eu gosto todo do tipo de animais, não sou anti-peixe, não sou peixofóbico, piscofóbico, provavelmente, mas existem alguns peixes que eu não compreendo. Eu compreendo que é relaxante, eu compreendo tudo isso, que é tipo quase como se fosse um quadro que tu tens para admirar, porque existem aquários lindíssimos com inúmeras espécies de peixe. Tu não podes, tipo, abraçar um peixe, tu não podes, tipo, agarrar um peixe. Se tu tens um peixe e tu morres a caminho de casa, mas existe outra pessoa que vai a seguir, o peixe não vai dar por tua falta. Não vai sentir saudades tuas. O peixe não vai pensar, então e aquele gajo fixe, me vinha e dava a comer de vez em quando? Não. Ele não vai pensar nisso. E se existe alguém aqui que me possa provar o contrário, que o faça, mas eu acho que não conseguem, porque os peixes são estúpidos. Não sou defensor dos peixes. Mas os golfinhos... Eu sei que é um mamífero, já agora. Não, vamos aqui... Os peixes são todos iguais, não estejas a discriminar. Okay. Porque é que os preços são diferentes na lota. É para enganar. É verdade também, é verdade, é para enganar um gajo. Yeah. Não, isto aqui diz que este é melhor, mas não é a mesma coisa. Há uma espécie de equipa cujo trabalho é mascarar o mesmo peixe para que pareça... Na verdade nós todos comemos pescada, só que alguns são enfeitados, estás a ver? Uma grande equipa, maquilhadores... Okay. Não, é verdade, sim, existe quase como operações plásticas, não é? Os gajos inserem caudas e fazem sim. O polvo, na verdade, é pescada, mas disfarçada. É como se fosse uma pescada de carnaval, na verdade. Eles estiveram ali, fizeram uma fantasia à volta. Uma pescada brasileira, é isso que estás a dizer? A pescada brasileira também pode ser. Ou se bem que o carnaval original é de Veneza, mas sim, é tipo... Por falar nisso, tu tens estado a seguir o futebol ou não? Por acaso tenho um percurso curioso. Já fui um adepto de Sporting. Então, é claro, obviamente, tu ficaste desiludido com o futebol. A minha paixão morreu na Taça UEFA. Com o Wagner Love, não é? Esse foi o ano do quase, não é? Foi o campeonato, foi a Taça UEFA. Ali num espaço de umas semanas perdeu-se tudo. Sim. Eu não sou do Sporting, não tenho, eu gosto de futebol, porque quando era jovem e tinha porte físico para tal jogava, mas não tenho nenhum clube, não sigo, nunca fui muito de afiliar-me a entidades ou tipo políticas ou religiosas ou futebolísticas, nunca tive essa vertente mais apaixonada. Também sabia que havia muitas coisas pelo meio que não me agradam tanto, e infelizmente no futebol existe, pronto, como todos nós sabemos,
uma grande máfia. E é por isso que eu gosto de ver jogos mais puros, como a petanca. Não, mas aí também existem adeptos fervorosos, tens de ter cuidado, não é? Os petanca da aceiçaria alta. Eu nem sei como é que se chama um jogador de petanca. Será um É o petanqueiro? petanqueiro. É o petanqueiro. De certeza que é o petanqueiro. O que tu fazes? Eu petanco por aí. Andei a petancar de vez em quando. Acordo de manhã, petanco para a esquerda. Depois, à tarde, para a direita. A petanca... Quem é que chegou a esse nome? Petanca. Nem sei de onde é que isto veio. Lembrei-me deste nome porque há semanas estava eu a passar aqui na minha vila e quando olho para o lado, epá, aquilo devia ser um torneio de petanca. petanqueiro. Está um torneio de petanca. Muitas Yeah. pessoas. E havia algo comum. Eram pessoas todas com cabelo branco. E grande parte delas, se não todas... As que sobreviveram ao Covid. Sim, sim. Eu acho que a DGS aconselhou-se querem aguentar mais uns tempinhos, ar livre e petanca. Yeah. Senão não se safam. Tudo malta estrangeira. Eu recordo-me que a petanca aqui no Algarve, talvez há uns 20 anos, havia muitos portugueses a jogar isso. Se bem que é um desporto que pode ser perigoso. A bola é pesada, se tu te passas da cabeça, é Sim, diferente sim. lançares uma bola de Velhote- futebol. Não, mas os velhotes também não têm arcabouço para fazer isso. Há velhotes que enganam. Há velhotes que enganam. Mas sim, há o chinquilho, não é? Também há o chinquilho. Há, sim, algumas coisas que realmente nós já não. Pronto, imagina, vais agora dizer a um puto, vamos jogar ao peão. O puto manda-te ir tomar no cu. Outra coisa que se vê... Acho que os putos hoje em dia já não devem jogar ao Berlim. Sim. Uma coisa que se vê, mas eu não percebo o jogo, não sei se tem muito que perceber ou não, mas como há muitos indianos aqui no Algarve, começa a ver-se cricket. Sim, é verdade. Aqui existe um comediante aqui indiano, que faz em inglês, que é o Murali, e ele está mesmo tipo em equipas aqui na zona de Lisboa, e isso, o cricket está muito em voga. Tá. De todos os indianos que eu conheço, eu acho que é o desporto com mais Não, é tipo tradição um na desporto Índia. de rei lá, exatamente. Que é um desporto que teve origem na Inglaterra, não é? Mas, se calhar estou a dizer aqui uma barbaridade enorme, mas pelo menos é isso. Mas que se tornou mais popular ainda na Índia do que na Inglaterra. É claro, agora eu aqui a opinar sobre cricket sem saber nada, sei lá qual é o peso do cricket no É o desporto. mesmo, é o mesmo da petanca, nem que seja em termos populacionais. Não sei o que é para fazer. Aquilo é quase uma festa de São João, mas com desporto, Sim. estás a ver? Sim. São João, com os copos certos, com as bebidas certas, Exatamente, pode é um transformar-se no cricket ali. cricket. E também há aquele jogo muito giro que as pessoas fazem hoje em dia, que é em qual dating app é que vou perder anos de vida. E também é um jogo também divertido de se fazer. Isso funciona aí em baixo ou não? Aí no Algarve? A petanca, não, Tinder. Ou o São João. Não. Para dizer a verdade, não existe quase nada no Algarve. Existe verão no Algarve. Não, mas mesmo agora no inverno imagino que também já seja um pouco mais diferente. Já não é... O Tinder é um reflexo do Algarve. Eu acho que é mesmo um reflexo. No verão... Durante o verão é pumba. Não estás a dizer o pumba. Tu estás a criar... Não estou a dizer que se comem, estou a dizer que tentam. Pois no inverno a mais próxima está em Sevilha. O pumba que tu estavas a dizer, imaginando que o meu interesse é encontrar uma portuguesa durante o verão. É impossível. É impossível. Mas é impossível porque tu não queres ou porque não existe. Lá. Está enterrada no meio de Estás ali todas a as... ver. Epá, porra, não. Stephanie, não. Quero uma. Dá-me uma Maria, meu. Dá-me uma Maria. Não, é colombiana, foda-se. Se calhar em Lisboa não dá para perceber tanto porque há muito mais gente. Eu consigo perceber as vagas de migração no Tinder. Percebo. Houve uma vaga de migração de brasileiras, vi o Tinder. Houve uma vaga de migração de ucranianas, vi no Tinder. Eu não preciso de ver política internacional. Basta-me abrir o Tinder. Vagas de imigração de Pito. Yeah. Eu não tenho, por acaso. Eu tenho bits sobre Tinder. É só para perder. Mas eu não tenho, porque eu muito honestamente acho que não sei se tenho moral para fazer esse tipo de conversa. Porque o Tinder, sejamos francos, não é? Não vão ser elas a ir falar contigo, a não ser que tu pareças realmente o Brad Pitt, o que não é o meu caso, eu sou o Brad Pitt, se o Brad Pitt tivesse sido atropelado 2 vezes, mas, na cara, mas eu nunca teria, tipo, a lata de chegar, então, como é que estás? Isso implica, e digo, isto é para fazer amigos. Não é, podes usar isso como desculpa, mas a finalidade do Tinder não é para fazer amigos. Também não é só para ir lá, pumba, mandar uma foda e tchau. Isso também acredito que não seja em muitos casos,
mas não é para fazer amigos, são pessoas que estão a ver se funciona com alguém, estão à procura de um date, estão à procura de companhia, estão à procura de passar uma boa experiência com alguém. Eu sei que se eu mandasse essa mensagem a uma pessoa assim, seria ou por causa do perfil dessa pessoa, ou por causa das fotos. O perfil, sendo que o perfil tem o quê? Meia dúzia de palavras, normalmente, não é? Ou seja, eu basicamente estava a dizer a uma pessoa, olha, tipo, vi-te aqui, achei-te comestível, ou achei-te que gostava de ter uma atividade física e emocional contigo, e não foi por causa dessa pessoa, tipo, é esquisito, é tipo, olha, é como se uma coisa que eu também nunca fiz na vida, tipo, ver uma mulher bonita na rua ou numa discoteca que eu achava ir lá tipo, olá, tudo bem? Porque sempre achei isso tão, sei lá, invasivo, e se calhar estou errado neste tipo de pensamento, mas é esquisito, é realmente esquisito. Eu também, lá está, sou dos anos 80 e sei muito bem que agora as gerações têm uma perspectiva completamente diferente no que toca a relacionamentos, no que toca a abordagens, inclusive já me aconteceu algumas vezes serem mulheres a terem abordagens para comigo, o que eu acho inacreditável. Por favor, senhoras, continuem a fazer isso. Isso é absolutamente fantástico para um gajo que tem cagufa de o fazer como eu. Mas sempre achei muito, muito... É esse primeiro passo que eu acho. Se houvesse... Eu acho que era mais fácil o Tinder, isto depois se calhar dava em suruba, mas acho que era muito mais fácil o Tinder se houvesse tipo um chat geral em que as pessoas falavam, uma espécie como o Mirk. Lembras-te do Mirk? Lembro, mas o Mirk Yeah. degenerou em chats de pedófilos e coisas que tais. Porquê que me fizeste lembrar disso? Uma forma de prevenção é fechar o Tinder antes que resvalasse a pedofilia. Antes que isso chegue. Convém Yeah. sempre isso, convém sempre prevenir isso, a não ser que seja no Vaticano, aí funciona muito bem. Mas Eles ainda usam o Mirk lá. queres ouvir a piada horrível que eu Dá-lhe, tenho? dá-lhe. Eu digo que eu criei um Tinder para pedófilos. Chama-se Kinder. Tem tipo um algoritmo que diz onde é que tens o jardim de infância mais próximo, a catequese mais próxima, e pronto. Não quero criticar a tua piada, mas o público-alvo são os pedófilos, não é? Acho que não há. Não é? Espera, vamos pôr isto em pratos limpos. Não estou a fazer piadas para pedófilos, ok? Estou a fazer piadas sobre pedófilos. Existe uma grande, grande diferença. Vamos deixar isso bem claro. Eu não sou apoiante de pedofilia, nem quero fazer material para que os pedófilos ouçam. Quero criticar a pedofilia. Do ponto de vista do pedófilo, não achas que é um mau pedófilo? Nem se dá ao trabalho e precisa de uma claro, aplicação para saber onde é que está o jardim de infância. Porra, é o mínimo que se pede a um para pedófilo. facilitar a vida dessas criaturas, não é? Epá, nem merece ser pedófilo. Se houvesse uma convenção de pedófilos, o gajo era despromovido. Não tens os mínimos. O mínimo é saber onde fica o jardim de infância. Estavas à procura de crianças num bar? Eduardo, estás louco da cabeça? Não é aí. Se houvesse tipo uma sala geral em que as pessoas pudessem ser um bocadinho melhor umas às outras, isso se calhar já era mais aliciante. Mas isso não é... Eu vou esticar o raciocínio. Mas, em teoria, não é isso que acontece, ou pelo menos podia acontecer num bar. Estão muitas pessoas e há a possibilidade de todas conversarem com todas. Claro, mas num bar, por exemplo, imagina, para começar, num bar tens música alta, tens tipo, não estás... Isso, minha comparação de encontrar uma mulher bonita num bar e encontrar uma mulher bonita de um Tinder era na medida em que nós não estamos envolvidos em nenhuma atividade social antes do contacto acontecer. Porque pá, não me parece orgânico, honestamente. Lá está, é mais uma... O que é que eu vou dizer? Olha, vi as tuas fotos, achei-te bonita. Vi o teu perfil e achei interessante. Como é que tu inicias uma conversa, a não ser aqueles gajos que já têm tipo, as frases feitas, que existem, inclusive, se tu fores ao Google, tens frases feitas para meter as conversas no Tinder, tens ali literalmente centenas de exemplos como podes iniciar uma conversa. Achas que essa é a razão pela qual há homens que enviam retratos de picha?
Porque não sabem iniciar uma conversa. Eu também nunca percebi muito bem essa cena das dick pics. Nunca enviei uma dick pic. Não estou propriamente orgulhoso do meu membro sexual. Não é algo que eu olho e penso, aí, tenho que partilhar isto com mais alguém. Isto não pode ficar só para mim. Mas era uma justificativa? Era motivo? Não era motivo, claro. Não era ok, motivo. ok. Era só para saber. Era só para saber. Também, olha, muito honestamente, eu nunca enviei uma dick pic, mas já vi dick pics que enviaram amigas minhas e alguns amigos meus. E deixou um bocado frustrado, não existe qualquer tipo de produção. Estás a ver? Tipo, é sempre fotografias com mais qualidade, desfocadas. Não quer ser defensor do gajo que atira dick pics para o mundo virtual. O homem deve fazer um investimento. Opa, acho que devia haver um portfólio, não é? Se queres fazer isso, ao menos tipo, tenhas algum breu, não achas blush nos tomates, a tua pila, mas tipo com um fundo no Cabo da Roca, com o pôr do sol. No mundo, pelo menos no Ocidente, em que os bebés, pronto, há cada vez menos bebés. Os bebés fazem parte do raciocínio. Quem lucra muito com os bebés, esquecendo dos pedófilos, são os fotógrafos. Os fotógrafos ganham muito dinheiro por causa dos bebés. Às vezes mesmo dentro da barriga e depois fotografias com os bebés. Acabando os bebés, os fotógrafos, casamentos também já ninguém quer saber. Para onde é que eles vão? Começam books de dick pic. É o futuro. Assim, atenção, sempre, obviamente sempre com consentimento da pessoa para quem vais enviar a dick pic, obviamente, mas se fosse uma coisa assim bem trabalhada, a originalidade dá pontos, estás a ver? Podes começar a fazer tipo cenas temáticas. Vem o Natal e envias uma dick pic, mas tipo tem um gorrozinho do Natal. Se tu tiveres fimose, nem precisas. Estás a ver? Se tiveres fimose, já vem com gorro. Ou depois tens tipo, sei lá, tens o carnaval, lá está, mascaras aquilo de polvo, que é peixe disfarçado. Tem a possibilidade de pagar um fotógrafo, um artista formidável. O melhor fotógrafo, aquela fotógrafa que tirou a fotografia ou a montagem do Messi e do Ronaldo das gachadarias em cima de uma mala Louis Vuitton. Sim. Agora não me recordo o nome dela. Mas não sei qual é o nome, mas é uma ótima foto. Tinhas possibilidade, entravas em contacto, fotografia já à prova de bala. Começavas a enviar. Eu acho que da parte da mulher ficava mal ela dizer, eu não acho isto bem. Desculpa lá, eu paguei milhares de euros para esta foto, tu nem podes dizer que não gostas. Isto já não é uma simples dick pic, não é? Isto é já outra coisa. Tem valor. Não era desarmar um pouco as mulheres? Como disse, eu nunca enviei, por isso, na minha opinião, não me ia fazer diferença nenhuma se não houvesse dick pics. Então e se houvesse aqui um middle ground? O cenário que eu pintei só está disponível para bilionários. Exatamente, tem que haver um middle ground aqui. E porquê que não seria tipo uma dick pic, mas com personalidade? Ou seja, enviavas e tipo ao lado tinhas tipo o teu signo astrológico, o teu ascendente, isso é bem importante. Os teus gostos, um CV, enviavas um CV, só que em vez da foto da pessoa ou um CV da picha. Sim, mas também pode ser o diâmetro, não é? O ângulo, para onde é que descai, para onde é que não descai. As principais proezas. O tempo laboral também é importante, não é? Sim. Acho outras atividades, outras interesses, não é? Além do sexo. Além do sexo, também gosto às vezes, pronto, de ir ali para fora a arejar. E acho que esse é o caminho. Haver honestidade. Olha para aqui, para o meu membro. Não, olha, isto é um membro, mas tem uma vida, tem uma história. Eu acho que os culpados são aqueles que não mandam dick pics. Porque se as mulheres... Claro! Os culpados são sempre aqueles que não respeitam as mulheres, obviamente. Porque se toda a gente enviasse, as mulheres não tinham outra escolha. Com certeza. Começavam a avaliar o dick pic. Esse aqui é... Este é que é o raciocínio certo. Aliás, é exatamente isso. Atenção, as mulheres tentarem que os homens são uns porcos javardos. A vida é muito mais fácil para toda a gente. É que agora ainda tem a escolha. Há uns que são javardos, outros que não são. Num mundo em que todos os homens fossem javardos, eu preferia, quando fosse depois lançar este podcast, que não fosse esta a frase de destaque que ponhas na descrição, está bem? Está bem. Os mulheres aceitassem que os homens são os javardos. Eu agradecia que não fizesse isso como a descrição principal. Não. Devem ver muito mais homens a enviar dick pics do que vag pics. Acho que isso é... Pronto.
Aqui não me certo comprometo, exibicionismo. precisava de ver dados. Para ver. Eu acho que existe uma espécie disso, porque lá está, aquilo que eu não percebo da dick pic, se for solicitada, obviamente compreendo, não é? Tipo, obviamente ela diz, olha, O homem também pode sou... solicitadas, não mande. é o que mais faltava, agora estar à espera, que ela é que decide, não? Dick pics solicitadas, pronto, ok, compreendo, é uma cena que foi de acordo mútuo, mas realmente a malta que tipo, manda só, pumba, olha para aí, o que é que esse gajo está a pensar que vai acontecer? Ela está tipo no branche com as amigas, não é? Está ali no domingo à tarde a comer ovos Benedict ou que merda o pessoal come no branche e vira-se, olha, olha a pila do Manel, isto vai para a minha boca, isto vai para a minha... Como mais Vou nada. guardar para isto. Pá, não, meu, tipo, claro que não vai acontecer isso. Uma espécie de exibicionismo Sim, sim. extremamente egoísta que é tipo, olha para isto, olha o que é quase uma sensação de poder. Eu percebo o desconforto que causa às mulheres, mas também não posso. Estou a brincar. Eu não sou racista, mas Mas há, assim, eu sou homofóbico, mas eu já vi situações no Twitter que me fartei de rir. Uma jornalista a comentar uma situação recentemente na Ucrânia e de repente há um gajo picha nas respostas. Essa outra picha já não é mas isso já é esperada. diferente de uma dick pic, não é isso? Já é mesmo tipo... Epá, não Não, sei. estou a dizer que é diferente porque já não é tipo, já não foi para ela, foi para... Ele sabia que ia aparecer na televisão. Estamos a falar no Twitter, não sei se a pila depois é transplantada para a televisão. Vai ser vista pelas pessoas que veem o tweet. Eu pensava que era uma coisa que estava a ser transmitida na televisão. Não, por exemplo, há uma jornalista a comentar qualquer coisa, uma notícia qualquer. Já percebi. Há um gajo que fotografia. Manda ali a bujarda. Acha que sim. Toda a gente a comentar, isto é mais assim, mais assado. Uma bujarda. Como é que eu vou contribuir? Picha, pau. É uma discussão do caralho. Percebo o desconforto, mas se formos comparar... Mas eu acho que esse é um desconforto menor, nesse sentido... É menor, pronto, até porque se fores a avaliar... Isto é mais pela palhaçada da situação, não é? Quando o Quadros, lá no live do Bruno Nogueira, saca lá do mangalho para fora. É tipo aquela cena, olha, isto vai criar desconforto, e é exibicionismo público, claro, obviamente que é, mas é diferente de tu ires a uma mensagem privada sim. para uma mulher e pumba, toma lá disto, não é? Tipo, é desconfortável, é uma situação desconfortável e são merdas que lá está, que as mulheres aturam e que muitas vezes nós nem sequer pensamos sobre isso porque não temos que gramar com essas merdas. E pronto, e a culpa é dos vegans, os vegans. Supondo que acontece algo semelhante aos gajos muito bonitos. São bombardeados... Não, mas isso acontece. Bombardeados claro com Conan. Isso já devido que acontece, honestamente. Mas acredito que seja muito mais fácil para um gajo muito bem parecido receber tipo uma nude ou uma foto sexy, não é? Por vezes pode não ser ali, pronto, uma conaça à tua frente, pode ser tipo, não é? Uma foto assim de uma miúda. Imagina um influencer. Nudes, deixa lá ver se eu tinha aqui alguma proposta de negócio. Cascata de Conan. Isto não posso estar a falar disto, se calhar. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer quem é. Não, acho que posso falar sobre isto. Não digas quem é, dá-me um nome. Não, mas se eu falar sobre isto... Não, acho que não há problema. Sim, foda-se. Quantos ouvintes é que tu tens no podcast? Alguns episódios já chegam aos 300. Assim, mal será. De qualquer forma, namorei com uma atriz e ela fez um papel que teve algum impacto, não só em Portugal, mas também no Brasil, com a comunidade LGBT. Ela fazia de lésbica na altura. E nesse verão em que tivemos a namorar, literalmente ela tipo de manhã, tipo, acordávamos, ela, tipo, já viste o que é isto? Acordo de manhã e pumba, mostrava-me fotos e era tipo de mulheres que enviavam, lá está, fotos da Senaita. Por isso, pronto, realmente existem mulheres que o façam também. Eu só acredito é que seja em menor. Por acaso não sei se é menor. Proporção. Eu acho que é mais a recepção é que é diferente. Normalmente não há nenhum homem que diga, epá, não vai responder, epá, já me estragaste o dia. Estava aqui tão bem, aqui na minha folha de Excel, Calma lá, eu já recebi tipo fotos
mulheres, pronto, lá está, em posições mais ousadas ou nudes ou tudo mais, mas nunca recebi uma foto de uma vagina. Se isso acontecesse, e se fosse alguém que eu não conhecia de lado nenhum e que não me interessasse minimamente, eu acho que ia ficar um bocado, epá, tipo, sério, foste fazer isto, foste dar-te ao trabalho de ir lá com a câmara e de enviar, tipo, para quê? Isto, o que é que tu ganhaste com isso? Acho que ia achar esquisito na mesma, estás a ver? Podia não ficar ofendido, podia não ficar a pensar, ai, foda-se. E se calhar ficar ali 30 segundos a pensar, foda-se, a sério, meu, que é esta merda? Tipo, estás-te a passar ou quê? Se for sem consentimento, se for assim do nada, eu acho que é uma coisa esquisita, honestamente. Também sou dessa opinião. Eu apenas tenho de fazer advogado do diabo. Já ficou aqui provado, não é? Onde é que está a tua afiliação? E espero que te divirtas depois no teu conselho de homens. E que Mas ficou esta proposta. Eu acho que a proposta é todos mandarem dick pics, que é para não haver triagem. eu Não vou, subscreves, não eu vou subscreves. invocar a quinta emenda para esta discussão. Para Eu vou ser terminar, um Luís Filipe Vieira. saco, uma coisa que disseste do. Saco, olha, não. Cuidado, depois da dick pic. Sim, Cuidado sim, com o palavreado agora. não, por acaso é uma cena que eu cato-se no episódio. Liliana Marques. Não sei quem é. Mesmo a fazer comédia com temas sexuais, tu quando queres sair, parece que está tudo contaminado. Qualquer Não, coisa já que não vais dá. dizer, não há forma de. Podes fazer humor de observação, mas as pessoas já vão olhar aquilo com outros olhos. É impossível. Eu É tenho um impossível. beat que termina literalmente com um punho no cu, no meu cu. E eu sei que a partir do momento em que faço isso, não posso ir falar de termos sérios a seguir. Então, e o panorama sociológico do século XXI, tipo, não podes ir para aí porque as pessoas já estão a olhar para ti, não, estão a visualizar um punho no teu cu a partir daí. Por isso, claro que sim, quando vais, existe aquela máxima, não é? Que normalmente o humor inicial, tu como comediante, normalmente começas tipo aqui, vocês não estão a ver, mas eu estou a apontar para o meu pênis e o Roberto consegue ver o meu pênis porque eu faço os podcasts sempre completamente nu. É algo que faz parte do meu ADN. E depois vai para aqui e agora estou a ir para a cabeça e termina aqui e agora estou a apontar para o coração. Estás a dizer que a tua comédia nasce do pénis. Não, estou a dizer que inicialmente muitos comediantes é mais fácil irem para temas sexuais porque as pessoas sentem relação a isso, é uma coisa fácil de fazer rir. Não estou a dizer que não seja, não conseguis tornar um beat sobre sexo inteligente e com interesse, simplesmente estou a dizer que é coisas que toda a gente está interessada em ouvir, ok? Tu comédia começa a evoluir um pouco mais e já vai tipo, para um caminho mais intelectual. Intelectual não é no sentido de não, porque o Voltaire disse, não, tipo, vai para um caminho um bocadinho mais, ok, vais pela ideia e depois termina no coração, que é quando realmente acabas por dar algo verdadeiro de ti. E é aí que eu acho que as coisas começam a ficar realmente interessantes. É quando tu realmente consegues tornar a comédia que tu fazes não só piada só pela piada, ou só porque vais falar de sexo, ou vais falar de xixi, cocó, ou escatológico, ou porque vais falar do que quer que seja, até mesmo temas mais sérios, mas quando tu realmente consegues transmitir uma mensagem sobre quem tu és naquilo, e tens uma persona sempre em palco, nunca és realmente tu, não é? Mas acabas por ser mais genuíno quando as pessoas conseguem ver, olha, isto veio de um lado, isto veio de algum lugar. E é por isso que eu acho muito interessante, porque toda a gente pode falar sobre sexo, mas tu falas sobre o sexo de uma forma em que só tu consegues transmitir isso porque aconteceu, foi uma coisa que te aconteceu e que tu obviamente agora estás a fazer aquilo de uma forma humorística e podes exagerar e podes colocar, isto chama-se tertúlia de mentirosos, imagino eu, por um motivo, não é? Muitos dos artistas em stand-up comedy fazem precisamente uma mentira ou criam uma história à volta daquilo que realmente aconteceu. E quando tu és vulnerável em palco, existe algo muito poderoso nisso. Quando tu consegues, de alguma forma, falar sobre coisas que te aconteceram e que se calhar nem sequer têm assim tanta piada porque foram coisas dolorosas ou coisas que realmente te marcaram de uma forma, por vezes, nem positiva, mas quando tu consegues tornar daquilo
uma piada, consegues fazer daquilo, criar humor à volta daquilo, com que as pessoas se riam daquilo, mas que ao mesmo tempo compreendam de onde é que tu estás a vir. Eu acho que existe algo muito poderoso nisso. Quando já vi comediantes a fazerem isso de forma brilhante, e eu por vezes até tenho alguma dificuldade em fazer isso, mas já vi comediantes literalmente a falarem sobre coisas horríveis, sobre serem maltratados pelos pais, vários outros assuntos que não têm absolutamente piada nenhuma, e ao fazerem aquilo de uma forma humorística é tão poderoso porque tudo ali está a bater certo e tu estás literalmente a ver uma pessoa em palco, não estás a ver um comediante, estás a ver uma pessoa, e isso é muito especial, porque eu acho que a evolução da comédia, existe um motivo pelo qual, na minha opinião, os melhores comediantes são quase todos mais velhos, pronto, na casa dos 40, 50 e aí por cima, porque eu acho que já viveram tanto, já experienciaram tanto, já passaram por tanta merda até chegarem à cidade, que têm muito para falar sobre, e não só isso, como podem dar-se ao luxo de falar sobre coisas que realmente aconteceram e que eles tiveram tempo de processar e conseguem agora transmitir através da comédia. Uma primeira conversa de muitas. Caso o convidado queira, pode dizer: estou farto desta merda, Não, acaba! e também tens que ver, não é? Agora imagina, pões aquilo e a malta começa toda a desligar a partir do Fernando Pessoa, tipo. Yeah. E em vez de sermos cancelados com aquilo que se seguiu, éramos cancelados pelo facto de não faz sentido, a teus comediantes é para falar de comédia, não é para falar de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, yeah. Normalmente faço esta pergunta, ainda dá tempo. Quem é que viste nos últimos tempos em palco que gostaste muito? Portugal? Sim. Ou algum brasileiro que tenha vindo cá fazer umas datas? Não, é que eu também faço muitas vezes em inglês. Pois, por exemplo, olha, por exemplo. Deixa-me cá ver alguém que eu tenha visto em palco nos últimos tempos que eu tenha gostado. Pá, estar a escolher um é difícil. Não precisa ser exaustivo, há sempre alguém que fica de fora. Então vou dar um nome em português que na verdade já não vejo assim há algum tempo, mas que é uma comediante, não sei se já cá vi alguma vez, que eu absolutamente adoro, a Diana Nogueira. Já falei com ela. Já falaste com ela, pronto, que é uma comediante fantástica. E o nome em inglês, que eu acho que tem evoluído imenso na sua comédia, e começou há relativamente pouco tempo, que é o Diego Aguilar, que é um comediante mexicano de 18 anos, 19 anos. O nível de maturidade de escrita que ele tem é algo assustadoramente positivo, no sentido que se ele continua a escrever tão bem como escreve até agora e continua a evoluir tão bem, como ele literalmente começou há meses de stand-up comedy, há ali um potencial gigantesco.